Olá pessoal, meu nome é Pedro, estamos iniciando mais um Não Apenas Histórias e no vídeo de hoje eu vou trazer o último book haul do ano, que é referente aos meses de novembro e dezembro de 2016. Nesses últimos 2 meses chegaram bastantes coisas para o canal e em novembro foi o mês da Black Friday. E por incrível que pareça, eu não comprei nada na Black Friday, olha só. E eu não comprei porque no início do mês foi o meu aniversário, então eu recebi livros de presente. Além disso, os livros que entraram em promoção ou eram livros que eu já tinha, ou eram livros que eu não pretendia comprar. E eu também nem tive muito tempo de ficar olhando e monitorando os sites, então eu deixei de lado. Mas eu comprei 3 livros numa promoção relâmpago que teve na Amazon, da Cosac Naif, e eu vou mostrar eles no final do vídeo. Vou começar falando com vocês agora sobre os livros recebidos de parceria. Eu pedi para a Companhia das Letras o Obra Completa do Raduan Nassar. Essa edição saiu há pouco tempo e ela reúne toda a produção literária do autor. Ele escreveu o que está reunido aqui nessa edição entre as décadas de 70 e 80 do século passado, e um tempo depois disso ele encerrou a sua carreira literária, alegando que já não tinha mais nada a dizer para o mundo. A Companhia das Letras então reuniu toda a obra dele por vários motivos, e um deles foi que o autor é Prêmio Camões. Ele foi vencedor do Prêmio Camões de 2016 e em comemoração a isso, a Companhia das Letras organizou tudo e lançou essa edição bonitinha, que tem a capa de tecido e que tem toda a reunião da obra dele. A única coisa que me deixou chateado nessa edição é que não tem nenhuma introdução, nenhum texto de apoio pra gente enquanto lê as obras do Raduan. Entretanto, tem uma fortuna crítica gigantesca aqui no final do livro, então eu acredito que eu vou acabar dando uma olhada no que foi deixado aqui para conseguir entender um pouquinho mais da obra dele. Eu já li Um Copo de Cólera, que é uma novela dele, eu gostei muito e vai ter resenha no canal logo logo. Na metade do ano em diante eu comecei a ver o modernismo na escola e uma das obras que a gente trabalhou na apostila foi o Memórias Sentimentais de João Miramar, do Oswald de Andrade. E a Companhia das Letras relançou a obra do Oswald de Andrade, está relançando, e por isso eu fiz o pedido desse livro aqui. Ele também é um dos marcos do modernismo, da primeira geração do modernismo, e ele é escrito de uma forma diferente, que se eu não me engano são 163 trechos, tendem a formar a ideia de que o livro é escrito por meio de fotos ou takes do cinema, entende? Por esse motivo, é um livro bem fragmentado, ele não tem uma lógica temporal bem definida, mas eu fiquei muito curioso com o período modernista depois que eu li Cobra Norato, do Raul Bopp, e por isso eu pedi para a Companhia Memórias Sentimentais de João Miramar. Eu também pedi o Poema Sujo, do Ferreira Goulart. A Companhia das Letras está relançando toda a obra dele, e o primeiro livro relançado foi esse daqui. Inclusive, foi lançado alguns meses antes da morte dele, e aqui tem um texto que ele colocou, que ele conta um pouquinho mais sobre como foi escrever Poema Sujo. Eu já li Poema Sujo, já tem resenha no canal, e eu posso dizer que foi uma das melhores leituras do ano. O Ferreira Goulart se tornou um escritor muito importante para mim, apesar de eu ter lido só esse livro. Eu pretendo ir lendo outras obras dele, mas eu quero ir lendo só nas próximas edições que a companhia for lançar, porque se eu não me engano, a José Olímpio é quem tinha os direitos de publicação das obras dele, só que as edições da José Olímpio eram tão feinhas. E eu agora que já sei que a companhia vai relançar, vou aproveitar para comprar todas elas nessa edição. E a última coisa que eu recebi da Companhia das Letras foi esse box gigantesco de Desventuras em Série, que foi relançado. O box agora tem uma capinha, uma caixinha bonitinha. E a companhia fez um projeto com alguns canais e blogs de leitura dos livros, e daí eu quis participar, então eles me enviaram. Já está rolando o projeto de leitura, então eu vou deixar aqui nos cards a apresentação, e se vocês quiserem ir acompanhando, fica o convite para vocês participarem também. Os livros são bem curtinhos, bem gostosos de se ler e muito, muito bons. Bem, e estes foram os livros recebidos da Companhia das Letras. Eu recebi também 2 livros da editora Dark Side. Esse eu não fiz o pedido, eles mandaram para todos os parceiros esses 2 lançamentos, que são lançamentos de autores nacionais. Quem tá ligado já deve saber do que eu tô falando. Eu recebi Ultra Carnem, do César Bravo, e Diário de uma Escrava, da Home Erling. Na realidade, eu não sei do que se trata o Ultra Carnem, do César Bravo. Eu já vi várias pessoas comentando, dando sua opinião se gostaram ou não do livro, mas eu nunca cheguei a assistir uma resenha e, portanto, eu não tenho nem um pouco de ideia a respeito do que se trata o livro. Porém, essa edição aqui, ela tá muito bonita. A Dark Side fez um trabalho bem bacana
nesse livro. E eu fiquei bem feliz em saber que ele era um autor nacional, saber que a Darkside abriu as portas da editora para os autores nacionais, porque a gente sabe que tem muitas pessoas trabalhando dentro dos gêneros que a Darkside publica e muitas vezes não conseguem publicar os seus livros, ou não conseguem que seus livros tenham um cuidado, principalmente em edição, que a Darkside pode oferecer. Então eu fiquei bem feliz em saber disso. Já sobre o Diário de uma Escrava, eu ouvi falar sobre ele, eu assisti algumas resenhas sobre ele e ouvi muito mais opiniões negativas a respeito desse livro. Eu vou me abster de comentar sobre ele porque eu não li, eu não sei se eu vou ler ele agora porque não estou no clima para ler sobre o que vai estar sendo narrado aqui. Então eu vou deixar abaixo por enquanto, mas quando eu ler, eu venho contar pra vocês o que eu achei. Só vou comentar um pouquinho sobre essa edição, ela tá muito bonita. O corte do livro, ó, é nessas duas cores. E a Darkside também fez um trabalho bem primoroso dentro do livro. Achei linda essa edição, é muito bonita, é um dos livros mais bonitos assim que eu tenho. Justamente por causa desse corte na lombada, que é muito bom. Bem, e estes foram os livros recebidos de parceria com a Darkside. E agora o que eu tenho para mostrar para vocês são coisas recebidas, ganhadas também, mas de nenhuma editora. A Tag Experiências Literárias convidou vários booktubers para participarem de uma ação, de uma tag chamada Livros que Merecem uma Edição Especial, para ajudar a divulgar o lançamento do mês em novembro deles. Porque a Tag lançou a edição de um livro aqui no Brasil. Então eu recebi a caixinha, que vem nessa luva, né, nesse box. Junto com o livro eu recebi a revistinha da Tag, que vai falar um pouquinho mais sobre o curador, sobre o autor e sobre a obra. E obviamente eu recebi o livro de novembro, que foi o livro Vitória, do Joseph Conrad. Eu tô muito, muito, muito ansioso para ler o livro. Confesso que a edição me deixou muito mais curioso para ler, porém o tema que vai ser tratado dentro dele é um tema que muito me interessa. O Joseph Conrad vai falar sobre a solidão. Ele tem um personagem aqui no livro que se isola em uma ilha, porque ele não consegue visualizar muita saúde dentro da sociedade que ele vivia, e ele acredita que a solidão pode ser um bom caminho para isso. E eu achei isso muito, muito interessante. Eu já conhecia o autor por comentários dentro do Booktube, mas eu nunca tinha lido nada dele. E eu espero que em 2017 eu possa colocar esse livro nas metas de leitura e ver mesmo se esse livro vale bastante a pena assim. Eu acredito que vale, porque o Joseph Conrad, ele é um escritor muito importante da literatura inglesa e por esse motivo eu acho que vale a pena. Eu recebi da Saraiva, em comemoração ao Dia Internacional do Livro, que aconteceu no dia 23 de novembro, um pacotinho com alguns livros e marcadores, então muito obrigado, Saraiva. No pacotinho tinham esses 3 livros aqui, Linha M, Maria Clara e As Viagens de Dom Pedro II. Eu fiquei bem curioso, vou confessar, por esse livro aqui, porque o Dom Pedro II ele era uma figura importante na história do Brasil, né? Uma figura bem controversa, inclusive. Mas ele fez as suas viagens por todo esse mundo e ele manteve um diário, ele fez anotações, ele desenhou algumas coisas que ele viu e esse autor reuniu essas anotações e organizou esse livro falando sobre as viagens dele. Eu fiquei bem curioso e eu acho que eu vou acabar lendo ele também, né? Não sei quando, mas vou acabar lendo. Bem, e os últimos 2 livros recebidos eu ganhei de presente do Amigo Secreto Literário de Natal. Eu vou deixar o unboxing aqui nos cards e também na descrição. A Nath do Redemoinhando foi quem me tirou no Amigo Secreto e ela me deu 2 livros que eu estava com muita, muita, muita vontade de ler. Era para eu tê-los lido em 2016, mas não rolou, eu não estava na vibe para ler, eu não consegui comprar eles e por isso eu não li. Mas em 2017 eu acho que eu consigo colocar eles dentro da meta de leitura. Então eu ganhei o A Mão Esquerda da Escuridão, da Ursula Le Guin, que é um clássico da ficção científica, um dos livros mais importantes da obra literária da Ursula Le Guin e um dos livros mais elogiados na ficção científica. Eu conheço pessoas que amam esse livro, que estão sempre indicando, Luana, da Abstração Coletiva, e todas essas indicações que eu já vi me deixaram muito curioso para ler o livro e tá aqui, já tá aqui em casa, né? Então, e eu recebi também 2 Irmãos, do Milton Ratum. Esse daqui é um livro muito bem elogiado do autor, o livro mais conhecido dele também. Ele se tornou uma minissérie da Rede Globo, então em janeiro vai ser lançada a minissérie. E eu tô muito curioso para ler desde que eu conheci o livro. Eu já tive uma experiência com o Milton Ratum nesse ano, não foi muito boa, foi com um livro de contos. Mas eu tô bem curioso e ansioso, com as expectativas em alta para 2 Irmãos.
E estes foram os livros que eu recebi. Agora eu vou falar para vocês dos livros que eu comprei. Foram 3 livros. Para quem ainda não sabe, toda terça-feira a Amazon faz uma promoção relâmpago dos livros da Kozak. Então alguns títulos do catálogo da editora são selecionados e recebem um super desconto. E então eu aproveitei para comprar porque eram 3 títulos que eu estava bem curioso. O primeiro deles é Pindorama, Terra das Palmeiras, da Marilda Castanha. E esse livro vai contar um pouquinho mais sobre a cultura dos povos indígenas que habitavam o Brasil antes da colonização dos portugueses. É um livro super curtinho, super rápido de ler e muito bom. Eu gostei muito da leitura dele, então ele vai falar um pouquinho sobre os mitos, sobre as lendas, sobre aspectos gerais da cultura dos povos indígenas. E também, dessa forma, ele acaba fazendo um apelo à manutenção e ao respeito a essas culturas que tanto se perdeu durante os períodos que se acenderam depois da chegada dos portugueses. Foi um livro que eu gostei bastante de ler. Ele faz parte de uma coleção da Kozak Naif que se chama Histórias para Contar História. Eu ainda pretendo comprar os outros livros dessa coleção, eles são todos assim dessa maneira, mas eu não sei quando que eu vou comprar. Mas esse daqui foi um livro muito bom que eu li. Eu comprei também O Exército de Cavalaria do Babel, na edição da Nova Prosa do Mundo, uma edição bem caprichada, como sempre, por ser dessa coleção. Os contos remetem às guerras civis que aconteceram depois da Revolução Russa e de toda a destruição que a Polônia sofreu com isso, das guerras que também acabaram interferindo dentro da terra polonesa. Por isso, é um tema bem interessante, eu gosto muito desse período da história mundial. Eu acho que esse livro acaba utilizando-se da literatura para falar um pouquinho sobre isso também. Talvez pode ser interessante, eu fiquei muito curioso para ler. Aqui atrás, nessa edição, a gente tem alguns ensaios, além do ensaio do Otto Maria Carpo, tem um ensaio do Boris Schneiderman, e o Boris ele escreveu o livro Guerra em Surdina, porque ele foi um soldado e ele foi para a Segunda Guerra Mundial. Então nesse livro Guerra em Surdina, ele relata sobre como os soldados brasileiros enfrentaram as batalhas da Segunda Guerra. Achei isso bem interessante, então eu acabei comprando o livro para ler. O terceiro e último livro comprado foi O Caminho Poético de Santiago. E eu fiquei muito curioso quando eu descobri esse livro, porque ele tem 55 textos sobre o período do trovadorismo. Eu, na realidade, não conheço outras obras do trovadorismo. Essa daqui foi a primeira que eu conheci e eu fiquei muito curioso para ler e eu acabei comprando nessa promoção, ele estava super barato. E o bacana disso é porque, além do livro ter essa reunião de 55 textos, que você vai poder ter contato com a lírica galego-portuguesa, também é uma lírica muito mais arcaica, um português muito mais arcaico. O bacana dessa edição é porque tem vários textos de apoio que fala sobre cada um dos autores. Então eu achei a edição bem completa, bem bonita, e eu fiquei super curioso para ler textos do trovadorismo. O único contato que eu tive foi na escola, no ano passado, quando a gente começa a estudar os períodos da literatura. Então a gente via as canções de Amor e Amigo, de Escárnio e Maldizer, e aquilo eu vi, só que passou, sabe? A gente tem muito conteúdo para vencer literatura, aquilo passa. E eu não conhecia nenhum livro que abordasse e que tivesse textos do trovadorismo. Então eu fiquei muito curioso e muito feliz quando eu encontrei esse livro e eu não pude deixar de comprá-lo. Bem, e esse foi o Book Haul dos meses de novembro e dezembro. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, de dar um joinha no vídeo e de deixar seus comentários aqui embaixo. Além disso, não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais e até a próxima. Tchau!